Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais esse encontro aqui pelo canal. Vamos tocar num assunto com você hoje que requer que você se aproxime disso de uma forma bem direta, sem suas ideias já preconcebidas. Vamos falar sobre Deus. Quem é Deus? E eu quero colocar isso dentro de uma relação muito íntima com a mensagem de Ramana Maharshi. Quem é Deus? Ramana Maharshi. Qual é a visão do sábio, aquele sábio de Arunachala, lá no sul da Índia, chamada Ramana Maharshi? Qual é a visão que o sábio tem dessa realidade divina chamada Deus? Nós temos concepções ideológicas dentro de uma formação de crença, ou religiosa ou filosófica, a respeito da realidade divina. Mas qual é a visão do sábio a respeito dessa misteriosa coisa, desse misterioso mistério, assim chamado Deus? Isso dentro de uma visão a partir do coração, desse espaço fora do intelecto. Só podemos ter uma aproximação legítima disso a partir desse espaço misterioso dentro de nós mesmos. Apenas uma visão direta daquilo que somos pode realmente nos mostrar quem é Deus. É por isso que, na tradição da Índia, as diversas concepções, as diversas formulações de Deus em seus diversos aspectos, não fazem jus de verdade aquilo que aqui estamos falando. Porque a mente tem suas ideias sobre Deus. E a mente pode construir muitos deuses. Mas qual é a verdade de Deus? Na visão do sábio, e agora eu quero que você tenha um pouco de paciência em ouvir isso. Eu não quero lhe dar aqui uma definição de Ramana sobre Deus. Eu quero que você tenha uma aproximação disso a partir de uma visão direta de quem você é. É por isso que é muito bonito também a aproximação dentro do Zen. No Zen budismo, qual é a visão? Qual é essa aproximação dessa realidade chamada Deus? Esse Deus idealizado pela crença, ele tem uma forma e ele reside em algum lugar. Ele é apenas uma ideia, uma imagem que o pensamento projeta. Então, qual é a verdade de Deus no Zen budismo? Qual é a verdade sobre Deus na visão de Ramana Maharshi?
Você tem uma resposta sobre isso, não teórica, verbal ou intelectual. Nada disso te dá uma real aproximação dessa verdade. A resposta para a realidade divina não pode ser uma crença, não pode ser uma teoria, não pode ser uma ideia. O reconhecimento da verdade sobre si mesmo é iluminação. E é essa a visão do Zen budismo a respeito da realidade de Deus. A visão real sobre si mesmo é o despertar espiritual, ou a iluminação espiritual. Essa é a verdade de Deus, na visão da Advaita Vedanta. Então, tanto para a Advaita Vedanta, sinalizando, apontando para o fim da ilusão do sentido de separação, onde só há uma única realidade presente, e a gente pode chamar de Deus, presença, consciência. Então, tanto dentro da Advaita, quanto dentro do Zen budismo, a ideia de Deus é uma ideia, é só uma crença, é só um conceito. O objetivo no Zen é o despertar ou a iluminação espiritual. E é no despertar ou na iluminação espiritual que está a revelação da verdade divina, da verdade da consciência, da verdade da presença, da verdade da unicidade. Então, para Ramana Maharshi, quem é Deus? Para o Zen budismo, quem é Deus? Para a Advaita Vedanta, quem é Deus? Para o sábio realizado, para aquele que está desperto, como Papaji, como Muji, como Eckhart Tolle, como Krishnamurti, como Annamalai Swami, que foi um direto discípulo de Ramana, que viveu com ele por muitos anos. Para Ananda Moimar, quem é Deus? Quem é Deus para Robert Spira, Francis Lucille? Quem é Deus para Buda? Quem é Deus para Jesus Cristo? Para o Cristo, quem é Deus? Cristo disse de si mesmo: eu e o Pai somos um. O Pai está em mim, o Pai está em vós. Eu e o Pai somos um. A realidade da verdade divina é a realidade da verdade de Deus, que é o seu ser, que é você. Em nossa cultura, nós fomos educados para acreditar que somos pessoas pecadoras, miseráveis,
e sofredoras. Que para escapar de uma punição eterna, temos que acreditar. Ou seja, por um ato volitivo, da mera vontade, do mero desejo, do mero pensamento, e até mesmo por medo, precisamos acreditar. Em uma salvação preconizada por uma ideologia religiosa. Não precisamos entrar em detalhes a respeito disso. O que eu quero que você compreenda é que, se você está em satsang, e satsang é esse encontro, o encontro com a realidade do seu ser. Nesse encontro com a verdade que você é, pela autoinquirição, pela autoinvestigação, nesse contato direto com a não-dualidade, a revelação do que você é se mostra. E eu tenho dito reiteradamente isso. Não é para Ramana apenas, não é para Papaji apenas, não é para Muji apenas, não é para Eckhart Tolle, não é para Krishnamurti, não é apenas para estes, não é para Adyashanti. Adyashanti é um exemplo vivo daquele que compartilha a realidade divina em nossos dias. E o seu florescer e o seu despertar foi pelo Zen. Sua aproximação da realidade divina foi através do Zen budismo. Então, eu quero que você coloque isso muito a sério para si mesmo. Tenho mais alguma coisa para te dizer. Mas antes, lembrando a você, dê aí o seu like e se inscreve no canal. Se esse assunto lhe tocou, se você acha interessante isso, importante para você, então dê a possibilidade de outros também serem alcançados. E basta você se inscrever no canal e deixar um like, um comentário, ou então compartilha lá no grupo da família, no WhatsApp. Tenho mais alguma coisa para te dizer aqui. Agora quero colocar para você aquilo que eu considero de mais importante para essa revelação. Então segura um pouco mais e você vai ouvir isso agora. A revelação da verdade que você é. A revelação da verdade de Deus como Ele é. Está nessa consciência desse eu sou. Não é do pensamento eu sou, é dessa consciência eu sou. Ramana costumava dizer, fica quieto, permaneça quieto. Ele falava isso baseado numa expressão bíblica que está lá em Salmos, que diz, fica quieto, você saberá que eu sou Deus. Ficai quieto e saber que eu sou Deus. É quando você fica quieto que essa revelação de quem é Deus não é mais uma revelação verbal, teórica, não é mais uma crença. É uma revelação direta, é um vivenciar direto da verdade que você é. Então, o grande segredo aqui consiste na arte, na beleza,
desse contato com o silêncio da meditação, que é o contato com o seu próprio ser, que é a meditação. Eu nunca separo o silêncio da meditação, nem a meditação da iluminação. Eu não falo de uma prática. A prática é o começo de tudo. Mas você precisa ir além de uma mera prática para um contato direto com aquilo que você é. A princípio, a prática da autoinvestigação te leva a uma natural presença de consciência, de meditação. Então, a prática da autoinquisição, a prática da Atma Vichara, te leva logo além dessa prática, dessa intenção de se auto-observar. A princípio, essa atenção está presente, depois você vai além dessa atenção para ser pura consciência. E aqui está quem é Deus. E aqui está a revelação do que você é, ou de quem é você. Deixe o seu like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo. Ok?